Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Sena Rejane e nós estamos aqui no nosso canal Ponte Brasil USA. E hoje a gente vai entrevistar um casal maravilhoso, um casal de pastores, os meus pastores. Os pastores da gente, Keila. da TDM Church de Lowell. Então, eles vão contar um pouquinho da história deles para vocês. E eu vou deixar que eles se apresentem, né? Então, por favor. Meu nome é Marcela, eu sou a esposa do pastor João, mãe de 3 crianças lindas e sou pastora local. Amém. E eu sou o marido da Marcela, o João. Pastor João, pastor da tia Keila, que é uma bênção. Estou conhecendo aqui agora também a Rejane, né? E é um prazer estar com vocês nesse canal do YouTube, levando informações, né, para o Brasil, de experiências e de como é viver aqui na América como imigrante, né? É uma bênção. Sim. Pastores, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês. Quanto tempo vocês têm aqui na América? Isso. Como foi chegar aqui? Se vocês sempre moraram... nós estamos em Nashua, tá, gente? Nós somos de Lowell. New Hampshire. Em New Hampshire. É outro estado, totalmente diferente. Eles são pastores locais de Lowell, mas eles moram em Nashua. Então, como que foi a chegada de vocês? Há quanto tempo vocês estão aqui? Olha, nós estamos aqui há 7 anos e 4 meses já. Foi uma chegada assim a gente cria um cenário e de repente tudo muda, né? Mas é um desafio, uma trajetória linda. São 7 anos e 4 meses, né? E a gente já conhecia aqui, porque a gente vinha passear muito. Então a gente sempre estava por aqui, fazendo compras, passeando, tinha muitos irmãos, a igreja, né? Que a gente sempre estava juntos. E a gente sonhava em vir morar, o nosso coração ardia em morar. A gente falava, nós amamos aquela terra, amamos aquela nação. E a gente foi sentindo de Deus um chamado específico para cá. Mas aquela ideia de vir passear e morar é bem diferente. É muito diferente. É muito diferente. Muito diferente. E quando o pastor Alexandre nos convidou para trabalhar aqui com pastores, nós já pastoreamos lá no Brasil, em Uberlândia, na TDM também. Aí a gente esse sonho começou a criar uma realidade, né? Porque qual que é a nossa questão? A gente sempre teve nosso coração disposto a servir ao Senhor. O Senhor nos envia às nações, né? Queremos servir ao Senhor com interesse de coração. E quando o pastor convidou para a gente pastorear aqui, isso que era uma oração de servir ao Senhor nas nações, começou a fazer mais sentido. E aí a gente começou a entender, né, qual que era o chamado do Senhor para nossas vidas e partimos para elas. Nós pensamos que ia demorar 6 meses de preparo no Brasil para vir para cá. Né, e de repente, com uma pregação que a Marcela viu da Ana Paula Valadão, encurtou 6 meses para 1 mês. Nossa, foi muito rápido. E aí começamos a desfazer de tudo e viemos para cá, e aí, sempre no coração de servir ao Senhor legalmente aqui no país. Aí veio o desafio da igreja nos legalizarem aqui, e aí as coisas fui confirmando e a obra aconteceu. É uma obra que é totalmente do Senhor, né? A gente não tem feito nada para atrapalhar a vontade do Senhor nessa obra, né? Que é um desafio, mas tem sido uma bênção, tem sido um desafio muito lindo e a cada dia a gente vê a boa mão do Senhor conduzindo. No início foi muito difícil para mim, sabe, emocionalmente falando, né? Ter deixado sozinha, né? a nossa terra foi difícil, mas nada que o Senhor não faça e foi acalmando o nosso coração. No início a gente não consegue enxergar nada e de repente Deus vem dando clareza, falando o que Ele quer. Então, até aqui tem nos ajudado, Senhor. E vocês são de onde do Brasil? Nós nascemos em Araguari, mas nós moramos em Uberlândia. Minas Gerais. E aí, gente, ó, Minas Gerais, Triângulo brasileiro. Mineiro. E foi e as crianças, então você tem eu vi os Samuel. Né? Ele tem o quê? 7 aninhos? Ele tem 7 anos. Então ele nasceu aqui? Ele não nasceu aqui. Nasceu aqui, veio bebê. Nós chegamos aqui, ele tinha 4 mesinhos. Olha! Nossa! Um bebezinho.
Nós viemos, né? Nós viemos fazer enxoval dele Eu aqui. fiz o enxoval dele todinho A aqui. Marcela estava de 7 para 8 meses. Aham, Nós viemos para cá, fizemos enxoval. aham. Saímos aqui, fomos pro Brasil para ele nascer. Aí ele nasceu e a gente voltou para cá. A gente fez o que muita gente não faria. Não faz, né? já fica logo, já Fica quer logo, logo aqui, é. americano. A gente né? não sabia que seria tão rápido. Então a gente Sim, voltou para nossa vida normal, É, cotidiano. Então ele nasceu e depois de 4 meses 4 a gente meses eu estava tava aqui. chegando aqui. E como que foi então essa mudança pra cá, com as crianças, o Samuel bebê? Uhum. Conta um pouquinho dessa sua parte assim de maternidade aqui. No início não foi fácil e eu acredito que para todo mundo que a gente perguntar vai falar a mesma coisa, que não é fácil. Eu me lembro, a Thaisa tinha 11 para 12 anos e eu deixava ela na escola, ela me agarrava. Ela falava, por favor, não me deixa aqui. Tadinho. Porque foi aquele choque Uhum. de realidade, Cultural, né? Yeah, Cultural, a língua. Uhum. E eu olhava pra ela e dizia, filha, vai ser maravilhoso pra você. Vai ser... Deus tá te dando uma oportunidade linda. Rapidinho você vai estar falando inglês. Só que por dentro eu queria morrer. E quando ela descia do carro, gente, eu desabava dentro daquele carro. Eu ia embora chorando. E a Paula da mesma forma. Eu tinha que descer. Ela tinha só 7 aninhos, 7 para 8 anos, da idade do Sam. Sim. Então eu tinha que descer do carro e ir lá dentro da escola, ficar esperando começar a aula. Agora o Samuel bem tranquilo, porque já Sim. começou a estudar aqui. Foi difícil, mas com 3 meses, as duas estavam falando e escrevendo fluente. Uau. E eu não perdi a oportunidade de declarar palavras proféticas. Vai ser uma bênção pro seu futuro. E hoje ela tá aí, tá com 19 anos agora, Nossa. indo pro college, já tem, né, sonhando. Uhum. O pai dela, como ele sempre fala, o pai é um arco e os filhos são a flecha. Aham. Então ele começou a conversar com ela sobre o futuro dela. E trouxe uma realidade que acho que nem ela mesma sonhava, embora o coração já ardia, que é pelo direito. E ele começou a falar, olha, o seu futuro será esse, porque eu vejo esse potencial em você. Então ela tá indo agora pro college e tem sido uma bênção. Uau. Deus tem cuidado de todos os detalhes. E ela vai... A nossa trajetória é uma trajetória assim de tirar todo tipo de erro. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente procurou a ajuda de um advogado sobre todos os passos que tinha que dar. Aham. E o advogado comentou assim, olha, no caso de vocês não têm direito a nenhum tipo de acesso ao que o governo pode oferecer. Então, até hoje nós não temos seguro-saúde, nós não temos nenhum tipo de ajuda do governo por uma decisão pessoal e por um projeto assim perfeito que a gente queria em Deus, sabe? De não dar nenhum tipo de margem de erro em nada, em nada. Então a gente anda nesse país tentando ser a melhor pessoa possível. Porque, qual que é a minha visão? Posso comentar uma coisa? Pode, claro. Qual que é a minha visão? Se eu vou na sua casa, eu tenho que entrar na tua casa e gerar um ambiente que você se sinta confortável de estar me recebendo. E a minha posição de imigrante, que é minha, mas que eu acho que tem que ser de todos, nós temos que ser um povo que chega em outra nação e nós temos a obrigação de sermos o mais agradável possível para aquela nação. Não se sentirem lesados por nós em nenhuma área, invadidos, sermos pessoas que geram valor para esse país. Eu costumo dizer para todos os irmãos, aquilo que você faz, você tem que fazer melhor do que os que são dessa nação. Porque nós temos que justificar o motivo que a gente está aqui. Exatamente. A gente tem que ser... eu costumo dizer o seguinte, que um relacionamento perfeito é quando a pessoa ela é interessante e não é interesseira. Né? Então, assim, o meu desejo de pastor, de imigrante, e para todos os imigrantes que estão me ouvindo, é que entendam isso. A gente tem que quebrar essa visão que foi criada de interesseiro, que não é errada, porque muitas vêm aqui com interesse mesmo, e a gente tem que começar a gerar valor nessa nação que os americanos nos acham interessante. Olhem para nós e falam assim, poxa, vocês vieram para melhorar a minha casa, né? A minha terra. Então, a cultura que a gente tem feito, e a tia Keila está aqui para testemunhar isso
na igreja é de gerar exatamente esse perfil de caráter, né? De um imigrante que faz a diferença e que esse país nos deseja. Né? Esse país não pode olhar para nós e pensar assim, vamos legalizar esse povo. Esse país ele tem que olhar para nós e dizer, nós precisamos deles aqui, nós vamos legalizar esses imigrantes porque eles fazem bem para a nação. Então, esse é o meu encargo aqui nesse país. É de gerar valores e que todos também gerem valores. Sim, e no Brasil, o senhor começou a comentar que você tinha um outro tipo de serviço? Você fazia outra coisa? Você ficou para faculdade? No Brasil eu me formei muito novo, né? Eu me formei com 19 anos em administração de empresa. E eu sempre gostei Super brain here. Super brain. A gente começou com inglês dela, tá, gente? Eu falo inglês também? Não. Então, eu me formei muito novo e eu sempre gostei de me tornar uma pessoa melhor, então eu estudei demais, né? Então eu fiz 5 pós-graduação, fiz MBA em gestão, fiz um mestrado em economia. E quando o senhor me despertou para a obra, eu pensei, tá bom, para isso eu tenho que estudar também. Aí eu me formei em teologia, fiz mestrado em teologia, fiz doutorado em teologia. E eu fui professor universitário durante muitos anos. Fui consultor, tive uma empresa muito bem sucedida na Vale do Rio Doce. Então, assim, minha vida no Brasil era uma vida muito ativa. Era uma vida de business, viajava muito, ficava em ponte aérea direto e também na faculdade. E o ambiente de professor é um ambiente, assim, muito, muito bom. E ele exige que você seja bom também. Você sentar numa mesa como essa, uma mesa de sala de professores, é onde você está compartilhando a cadeira com doutores, com mestres. Então, assim, a intelectualidade é muito alta e você começa a se desenvolver nesses ambientes. Não é só em sala de aula, não é só estudando. A interação, a sinergia de mentes brilhantes, assim, ela começa a te jogar para cima. Então, quando a gente vem para os Estados Unidos, há uma quebra nesse ritmo. E como que foi isso, pastor? Uau. Porque assim, gente, parece que ser muito fácil. Não, legal, houve um propósito, houve, né, Deus falou, vai, envio, você né? vai, vontade de estar aqui, teve esse envio e tal. Mas como que foi chegar, né, tendo todo esse currículo, e a gente sabe que a realidade nossa aqui é diferente, como foi o senhor sentir isso, né? A gente já viu as suas dificuldades. E como que foi, assim, para o pastor, nesse sentido? É uma outra história, né? Então tem que ter muita maturidade. Essa maturidade, ela veio com muita dor, com muito sofrimento. Muito. Por quê? Porque eu vim se fosse um gráfico, né? Eu vim uma evolução muito grande em termos de conhecimento cognitivo, de inteligência emocional, de aprendizado. Era muito aprendizado. Eu sou uma esponja, eu aprendo muito fácil. Então era um ritmo muito ativo. De repente, a gente vem para um lugar e a gente começa a viver uma nova história. Esse reaprender uma nova história, ele é uma fase bem sensível, né? Bem difícil. É um recomeço. É um recomeço. Aí você tem que estar muito firmado em Deus. Você tem que entender muito por que você está aqui nessa nação. Então, todo dia eu acordava, Senhor, eu estou aqui porque eu tenho encargo de fazer a tua obra. Todo dia. Todo dia. Sim. Então, são 7 anos e 4 meses que estou adormecido. É deixar um pouco, assim, as nossas vontades de verdade, né? Nosso impulso de buscar mais e de realização pessoal em prol da obra. Né? Aí eu tento fazer um pouquinho da obra com um pouquinho do que eu tenho acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento em algumas áreas, aí eu tento mesclar para gerar mentes brilhantes, homens que vão crescer, que vão se desenvolver como... Romanos 12:2, né, pastor? Romanos, e para ter um equilíbrio também, né? Sim. Aí o fruto do Espírito, agora, o quarto de oração é fundamental, né? Para poder nos revestir e a gente suportar, né? Suportar. Porque eu saí de um ambiente acadêmico e eu vim para um ambiente agora em que a gente está cheio de pessoas que não tiveram essa oportunidade de estudar e ainda não desenvolveram aquilo que é o importante, que é uma mente, né, que tem um raciocínio lógico sobre o futuro. Então a gente está no meio de pessoas que trabalha a casa e não tem aquele stopper para pensar, mas espera um pouquinho, e eu ser humano, para onde eu estou indo? Qual que é o meu propósito? O que eu vou desenvolver? O que eu vou crescer? Então, acho que a tia Keila tem um testemunho disso. Todos que estão perto de mim, eu desenvolvo ele como pessoa.
Não só Gente, espiritualmente. lembrando que tia Keila... A gente fala porque tia ela Keila, é do né? Ministério Ministério Infantil, por isso que a gente chama de tia Keila. Aí as crianças tia Keila e a gente vai junto. Vai. Tia Keila. Não tem É. problema, todo mundo chama de tia Keila, eu tô acostumada já. É uma excelente tia, tá? Sim. Então, assim, aí agora o que eu tenho tentado fazer é desenvolver um Uhum. povo de Deus que tem inteligência espiritual, Assim. Uhum. que sabe que pode crescer, que pode se desenvolver. Então eu creio que o meu chamado é muito para isso, né? Eu creio que Deus me capacitou, nada foi em vão. Né? Eu não estudei tanto assim, não dei aula tanto assim para ficar jogado no lixo. Eu creio que Deus me capacitou para capacitar o povo dele. Pra esse tempo, né? A quantidade de pessoas que não têm Jesus e que hoje estão muito bem sucedidas porque Oh, Deus yeah. me usou, Olha. é muito grande. Então eu creio que o Senhor está agora fazendo um outro caminho. Então faça isso agora para o reino. Faça isso agora com pessoas que têm sonhos, que vieram do Brasil para cá com sonhos e que agora esses sonhos podem ser maiores do que eles pensavam. Tá Né? na hora de acordar e começar a realizar o sonho, né? E ficar dormindo só. A né? quantidade, Sonhando só. a quantidade de irmãos hoje que são empresários na É igreja verdade. para crescer. Acorda e realiza. Acorda e realiza, gente. E partindo assim dessa questão, né, de ministério, eu queria que os pastores falassem quais são, né, as dores e as alegrias de ser pastor na América, né? É. Porque existe toda uma visão, né, do que é o pastorado, nossa, ser pastorado na América. Olha, eu defino. Uau! Então... um profeta que chama Roberto Carlos, cantor, me define muito bem. Olha para Marcelo, de vez em quando eu falo: se chorei, se sofri, o importante é as emoções que eu vivi. Né? Mas é um desafio, né? É um desafio. E se você não tem um encargo, você não suporta. Né? Então a gente sempre comenta na igreja: quem não suporta o processo não alcança o propósito. Né? Então a gente está se desenvolvendo espiritualmente, né? Com tudo que tem acontecido, e o amor é o que nos faz permanecer. Amor ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo. É o próximo. Né? E quando a gente vê, a gente tem, por exemplo, nas terças-feiras, culto de ensino, né? E ontem foi sobrenatural. Foi bem. Ontem, o aprendizado de ontem, olha, a gente tem estudado o livro de Atos, né? E ontem a gente está falando sobre o cumprimento da promessa, né? Da descida do Espírito Santo, sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, né? Sobre todo homem. E foi muito, muito forte, muito forte. A importância do Espírito Santo, por que o Senhor disse para todos permanecerem no mesmo lugar, o fato de estarem no cenáculo, 120 pessoas por alguns dias, todos juntos, com filhos, com necessidades fisiológicas, que a alimentação para todos não era nada fácil, com passar o tempo todos juntos. Como conseguiram ficar esse tempo todo aguardando a promessa, né? E Jesus disse: não sai daqui até que tu alto. Ele não disse o dia nem hora. E os dias foram passando e todos unânimes e juntos. Então a gente vê o valor da obediência e da unidade, né? Quando a gente tem obediência e convive suportando um ao outro, o milagre acontece. O segredo é a gente saber lidar como irmãos, é suportar um ao outro. Eu comentei ontem que Deus, né? eu creio que ali naquele cenáculo o Senhor fez uma peneira de quem merecia ou não a promessa, porque aqueles que não suportaram saíram, mas todos que permaneceram, a palavra diz que todos receberam o poder do Espírito Santo. Mas essa questão também da unidade, da comunhão, a gente entende que é para tudo. Não é só para a igreja, mas para casa. Para dentro da nossa casa. O próprio Jesus falou isso, que o reino dividido, ele não subsiste, ele não vai prosperar. E às vezes a gente lida também com muitas famílias que cada um tem uma cabeça, cada um quer ir para um lado. Mas existe um mistério na unidade, existe um mistério na comunhão, existe esse mistério. Agora, olha que esse mistério é interessante. Lá no Antigo Testamento, o Senhor viu um povo criando uma torre para alcançar até o céu. Sim. E foi tão sério isso que eles estavam numa unidade tão forte que eles iriam conseguir. A tal ponto que Deus, ele não mandou nenhum anjo, Deus desceu. Deus, pessoal, a pessoa de Deus desceu Desçamos e confundamos, e né? decidiu trazer confusão na língua. E O quando ele Nimrod, trouxe né? confusão, Nimrod. Como é que se fala Nimrod? Nimrod, em português. e quando Deus trouxe confusão de língua, o poder da unidade se desfez, porque eles não falavam mais a mesma língua. Agora olha que lindo, quando o propósito é errado e a unidade não é proveitosa para o reino, Deus desfez. Mas quando a unidade é para o reino, Deus vem e confirma.
Então, ao mesmo ponto que Deus trouxe confusão de língua, agora ele traz a mesma língua, onde todos se ouviam com a mesma língua da sua nação. Há uma expectativa que havia algo em torno de 120 nações ali naquele lugar. Uau. Ou seja, 120 línguas e dialetos. E todos escutavam. Galileus, pescadores, pessoas sem cultura, sem nenhum tipo de estudo, falar línguas que eles nem imaginavam que existiam. Olha que profundo que é isso. E o texto diz lá em Atos 2 que o que eles falavam? Das grandezas de Deus. Olha só. A primeira experiência que eles tiveram, homens que não entendiam quem era Jesus, de por que Jesus veio, eles começaram a ouvir pessoas comuns e simples, falando na língua deles, tinha até homens prosélitos, dizendo das grandezas de Deus. Foi o primeiro evangelismo mundial. E a gente viveu uma experiência tão linda lá em Israel, justamente sobre isso, porque as línguas pátrias continuam, né? Com a descida do Espírito Santo, Deus estava dizendo, agora eu estou unificando a língua, apesar de ter as línguas pátrias diferentes. E nós vivemos uma experiência assim lá em Israel, que nós estávamos no Rio Jordão, e a gente começou a cantar um hino, Vim para adorar-te. E a gente ali cantando em português, aí se achegaram alguns irmãos da Indonésia e começou a cantar o mesmo hino na língua deles. Aí quando nós olhamos para o lado, já tinha um grupo cantando em inglês. A gente começou a se abraçar. Eu comentei isso ontem no culto, que irmãs da Indonésia, a gente se abraçava. A gente chorou juntos, tiramos foto. Provavelmente nunca mais a gente vai ver esses irmãos aqui nessa terra. Mas ali, mesmo com línguas pátrias diferentes, nós estávamos falando a mesma língua no Espírito. Havia uma unidade muito linda. Havia uma unidade no Espírito. De repente não eram várias nações, era uma só. Aí um já começou a orar em línguas e a gente começou a orar essa língua com isso. Não havia nada estranho, né? Não. Parecia que a gente era íntimos, eram amigos de anos, irmãos, assim, né? É bênção demais, né? E em se tratando disso, né? Por exemplo, na Igreja da América, você não só encontra pessoas de vários lugares do Brasil, né? E também, às vezes, até americanos, por exemplo. Aí tem gente lá de Minas, de São Paulo. Aí tem gente da denominação tal, fui da Assembleia, fui da Batista. E todos estão reunidos ali. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios dentro do que a gente está falando, de você reunir pessoas não só de diferentes estados e denominações, de mentes também, não só pessoas diferentes, mas cada um de um estado, de uma cultura diferente, de uma denominação de igreja diferente, que as liturgias são diferentes. E é um obstáculo vocês administrar isso, pastorear isso também. Tem que ter muita sabedoria, né? Então, primeiro explica para nós o que é a TDM, e como que a TDM trabalha, como vocês, como pastores, administram isso, né, dentro da palavra, com muita sabedoria e diz para nós qual que é o segredo. TDM significa Templo dos Milagres, né? Então, algumas igrejas começaram a ter o mesmo nome, e igrejas que têm linhas diferentes, né? Algumas que a gente não concorda, outras a gente não tem nenhum tipo de opinião formada ainda. Então, para que não houvesse nenhum tipo de mistura, achando que era a mesma igreja, houve-se uma estratégia de Deus, né, de colocar somente as iniciais, né, TDM Church, para criar uma identidade específica e não haver confusão sobre algumas outras igrejas que estão com esse nome e tem uma corrente teológica que a gente não concorda, né? Então, por isso denominou-se TDM Church. Essa questão do perfil de quem faz parte da igreja aqui nos Estados Unidos, de imigrantes, é um tema muito interessante, né? Porque a gente vê pessoas que foram discipuladas de maneiras que não convergem com o que a gente pensa, e de pessoas que talvez nem foram discipuladas, mas têm uma linha de conduta, né? Aí vem a questão regional, a gente começa a ver esse miscelâneos, né? Essa quantidade de pessoas diferentes que de repente estão todos juntos no mesmo lugar, e a unidade não quer dizer que todos são iguais, a unidade é propósito, né? Então aí o que a gente trabalha é o propósito,
Porque nosso propósito não é tirar o mineiro de Minas, não é tirar o goiano de Goiás, né? É literalmente trazer um propósito. Uma coisa importante, muitos que estão com a gente, lá no Brasil trabalhavam de mototáxi. Alguns trabalhavam de entregar gás, outros trabalhavam em outras áreas, isso, a maioria, né? São pessoas simples. E o que a gente tem feito aqui nesse país é mostrar para eles que eles não podem ficar vislumbrados com o país e não entenderem de onde eles saíram e a oportunidade que estão tendo. Vou te dar só um exemplo. Hoje, uma escola americana no Brasil, a mensalidade em média é de 9 a 12 mil reais. Então, assim, os nossos filhos estudando aqui, eles estão tendo um ensino gratuito, né? E que os pais têm que colocar a mão na consciência e entender o valor desse ensino para os filhos. Porque se o ensino que ele aprende aqui no Brasil, talvez eles nunca teriam condições de oferecer. Então a gente tem tentado mostrar para os pais a importância que eles têm que dar para a escola, de participar mais ativamente, de entender que eles têm que fazer diferença na escola junto com os filhos. Tirar essa cultura ignorante de imigrante e trazer a eles a serem protagonistas da educação dos filhos. Então isso é uma das armas que a gente tem trabalhado para poder minimizar a diferença cultural de status de muitos. E quem tiver uma mente desenvolvida nessa área, gente, tem tudo para se dar bem nesse país. Pega o código. Liga a chave. Tem tudo para se dar bem nesse país. É verdade. Porque o que gera riqueza para uma nação? É você produzir. Sim. Então, se todos da nação produzem, essa nação ela é rica. Então a gente pega esse país. Por que esse país é tão rico? Porque o povo aqui produz. Aqui você tem, até às 8 da manhã, você vai ver todo mundo produzindo, saindo para produzir. Você vê 3 horas da tarde, vai no trânsito, você vê, o que é aquilo que está acontecendo? Produção. Todo mundo está produzindo. Então o que a gente tem que trazer para a nossa realidade? Vou trazer agora para a igreja. Né? A igreja ela tem que entrar nesse ritmo de produção. A igreja tem que entrar nesse ritmo de assim, ao invés de eu ser empregado, eu vou criar um business e eu vou contratar 10. Eu aumentei minha produção. Eu me tornei mais efetivo em termos de retorno. Então, esse desenvolvimento pessoal, intelectual, é uma área que eu tenho trabalhado muito na igreja com os irmãos. E é um desenvolvimento para todos. Porque quanto mais eu tenho responsabilidade, mais eu tenho que me capacitar, eu tenho que ser melhor. Né? Aqui é uma terra que você experimenta muito milagre, muito cuidado de Deus, né? Porque você tá só, sem sua família de origem, sem alguém para te apoiar ali. Mas tem as dificuldades, é difícil, mas tem os milagres. Né? Até de uma irmã, ó, presta atenção, o que é isso? Uma irmã ligada. Gente. Você lembra disso? Eu na igreja disse, ó, Deus está falando aqui que vai engravidar até quem é ligada. Uau! E a irmãzinha levantou a mão. Eu quero. Eu quero. No mesmo dia, chegou em casa, começou a ter cólicas. Tá lá na igreja já, quantos anos já? Tem 2 aninhos, 1 aninho? E tá gravado, né? Tá gravado, registrado. Tá registrado. Aí, não, e o milagre é tão profundo. Deu um Não, mas o milagre é mais profundo ainda. Porque aí, quando nasceu a filha, ninguém acreditando nisso, o que estava acontecendo, ela pediu para ligar. Aí o médico falou... Não é, mas Você já é ligada. Tipo assim, não sei nem como é que você teve essa criança aqui. Chamou os enfermeiros lá, médicos, fizeram ao redor dela, todo mundo olhando, assim, tiraram foto. Não sei se foi nesse caso ou em outro que tinha alguém assistindo a live do culto e que também não engravidava. E falou, Senhor, eu Ela mandou uma mensagem do Brasil, ela é amiga da irmã. E ela mandou mensagem pra mim, eu preciso engravidar, eu tô sofrendo com isso. Eu mandei mensagem para ter resultado do mês, assim, não, amém, ó, Deus falou comigo que 3 meses você vai estar grávida. Irmãs, 3 meses ela foi grávida e já nasceu também. Olha, então, né, Regina? Não, pra mim é outra bênção. Tá bem, eu também tô de boa. A gente tem andado de acordo com o que o reino está gritando. Né? E esse é o mistério. O mistério é você estar antenado com o que está sendo dito lá no céu para ser cumprido aqui na terra. E aquilo que eu estou falando aqui, olha, eu sei que não são muitos, mas tem muitos que estão falando a mesma língua e está acontecendo os mesmos atos proféticos. E por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele está no negócio, que Ele está dando direção. Não é o meu, mas não é a mão dele, não É a a minha. mão dele. Né? Eu sou Não a a caneta entre o papel e o autor. Uhum. Eu sou simplesmente um instrumento. É verdade. Agora, É ele que faz. é ele que faz, só que eu tenho que ter tinta, sabe?
E esse é o mistério. Eu ter tinta, eu não tenho que preocupar com o que eu vou escrever. O que eu posso fazer é não atrapalhar. A gente tem uma experiência linda também, que a gente foi visitar uma jovem que estava presa. E ela não era da igreja ainda. Nunca tinha ido na igreja. Nunca tinha ido. E nós estávamos lá, fomos lá, né? A visitamos. E depois ela saiu dali com a graça do Senhor. Ela firmou na igreja, tá conosco até hoje. E há pouco tempo ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, aquele dia eu ia tirar a minha vida. A visita de vocês mudou a minha história. Sem nenhum... Tá me arrepiada. Olha só, uma visita sem interesse, uma visita de uma pessoa que tinha nada para me oferecer, uma visita de uma pessoa que eu não conhecia, que não era membro da igreja. Sabe, uma improvável. E a gente foi por quê? Porque Deus mudou. E por amor. Então, a gente tem que entender, é o que eu disse para vocês no início, um relacionamento saudável é um relacionamento que eu não sou interessante, mas que eu seja interessante. Então, esse é o mistério. Sim. Nós temos que desenvolver em nós essa capacidade de não só relacionar com quem é interessante, mas de ser interessante também. De mostrar para a pessoa assim, olha, eu sou um cara bom, vale a pena ser provado. De ser relevante também, né? A gente entende assim, a maioria vieram para trabalhar, vieram em busca de uma vida melhor, de ter uma vida melhor para os seus filhos, para a sua casa. Mas existe um propósito atrás disso. Sim. Não é errado você estar aqui querendo conquistar algo para você e para sua casa. Mas existe um propósito. Houve a permissão de Deus para cada um de nós. Gente, é um privilégio para nós ouvir um pouco, né, uma ponta de toda a história de vocês, a trajetória, do que vocês têm feito aqui, do que vocês ainda vão fazer. Então, a gente tá muito grata, né? Sim. A gente gostaria de ficar muito mais. Não, tinha muita história. Muitas coisas pra contar. Contar assim que a gente se conheceu na igreja. A gente tem 20 anos de casada, a gente nem falou, né? A gente pode fazer uma segunda parte. Vocês querem parte 2, gente? A gente se conheceu na igreja. Antes de eu ir pra igreja, ele orava pela minha conversão. Eu orei pela conversão dela e pra casar com ela. É muita fé que passou. E aconteceu. E eu quero agradecer vocês, né, por ter aberto a casa de vocês para nos receber, para contar a história para as pessoas, né? E uma coisa que a gente sempre pede no final, né, Regiane? É que vocês, eu sei que vocês já deixaram muitas mensagens, já ficou aqui já babando, mas que vocês dessem o que vocês gostariam de falar para as pessoas que estão no Brasil e para as pessoas que estão aqui. Eu sei que vocês deram assim muitas coisas boas, né, durante a entrevista, mas eu queria que vocês dessem uma palavra final, assim. O que vocês têm a dizer para as pessoas? Qual que é a mensagem de vocês? Quem começa? Você. Eu quero dizer que Deus tem um propósito para todas as coisas, para todas as pessoas. Deus tem um propósito específico. É uma frase que me acompanha e foi algo que o Senhor falou comigo, que não existe promessa para quem desiste. E a gente já teve desejo de desistir? Já. Mas eu vejo que se a gente tivesse desistido, nós não estaríamos aqui onde nós estamos. Então não há promessas para quem desiste. Permaneça firme. Eu sei que muitos imigrantes vão ouvir essa mensagem. Eu sei que não é fácil. Nós, como imigrantes, a gente sabe o quão é difícil, mas permaneça firme. Há um propósito de Deus estabelecido sobre você, sobre a sua casa. Fique firme, seja fiel, abrace a sua família, caminhe juntos, que esse poder da unidade possa começar em cada lar. Você que é cristão, que vai para alguma igreja, permaneça firme, fiel, não desista. Seja fiel ao Senhor, permaneça firme e o Senhor é contigo, Ele vai te honrar. Amém. Olha, queria a primeira coisa fazer um anúncio, né? Vão ter 2 conferências que a gente está finalizando, Conferência Mente Brilhante e uma conferência de finanças, que vão acontecer ainda nesse semestre, então fiquem antenados aí, pode acompanhar pela internet. E uma frase que eu acho que ela é muito forte é: tudo passa. Tudo passa. Eu tô feliz demais, aproveita. Vai passar. Tudo passa.
Aí eu tô vivendo uma fase difícil. Fica tranquilo. Vai Vai passar. Então, entendam isso. Tudo passa. E finalizando com aquilo que é uma ordem do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sejam fiéis. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E Jesus está voltando. Se prepare. Se prepare. Amém. Foi um prazer, tá? Muito obrigada. O prazer foi nosso.